Bem-vindos ao Entre Carreiras, de frente com a Jéssica. Você está ouvindo o talk show que conecta a história de brasileiros ao redor do mundo. Aqui, cada episódio é um convite para descobrir diferentes trajetórias profissionais, desafios e conquistas em contextos nacionais e internacionais. Porque entre carreiras, sempre existem novos caminhos e histórias sem fronteiras. Quem migra sabe. O choque cultural não acontece só na rua, no supermercado ou na língua. Ele invade a rotina, as relações e, principalmente, o trabalho. E quando o trabalho é parte da nossa identidade, isso mexe com tudo. Com a autoestima, com os vínculos e com a forma como a gente se enxerga. E é exatamente aí que a conversa do Entre Carreiras começa. Quando o que você vive profissionalmente fora do país começa a modelar quem você é na vida pessoal, nos seus relacionamentos e nas suas escolhas. A nossa convidada de hoje viveu essa travessia de ponta a ponta. Psicóloga formada no Brasil, atualmente trabalha numa indústria de marca de luxo na Itália, em transição de carreira, retomando sua área de formação. Hoje o Entre Carreiras recebe Ana Bianconi. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui, de ter essa oportunidade de dividir a minha história, e que é uma história que tem muitas nuances e muitas descobertas e que são pontos que eu entendi que eram importantes colocar no mundo, né, para ajudar outros imigrantes. E para começar, então, para contextualizar os nossos ouvintes, como que começou a sua história imigratória, né, Ana? O que fez você decidir migrar para Itália? Você é formada em psicologia, você teve alguma experiência aí antes de sair do Brasil? Olha, a minha história começa na minha família. Meu pai é italiano e toda a árvore genealógica do meu pai é italiana. E eu cresci com uma avó italiana, então, para mim foi uma coisa muito natural, assim, eu te falar, eu, um dia eu planejei, assim, não, é uma coisa que eu sempre senti que ia acontecer, e depois de entender que a minha rotina em São Paulo estava muito puxada, né, porque a gente sabe que as rotinas no Brasil, elas são bem diferentes. Sim. E eu me vi numa bolha de solidão, muito dedicada ao trabalho, eu trabalhava realmente muito, eu chegava a trabalhar 16 horas por dia, finais de semana incluso, e eu não tinha vida social. E 2 anos antes eu tinha vindo fazer umas férias sozinhas aqui na Itália, e aí eu me apaixonei por uma cidadezinha de 1.000 habitantes. Eu me apaixonei, gente. Não, eu vi aquilo como o meu sonho de vida, né? Aquela possibilidade de calmaria, de roça mesmo, de você ter qualidade de alimentação, de fazer. Eu sempre prezei muito o transporte público ou a caminhada, né? De você poder acessar supermercado, farmácia, casa dos amigos a pé. E ali eu falei, achei o meu lugar. E o lugar eu achei, mas eu não tinha noção de tudo que ia acontecer depois. Então, experiência migratória como essa aqui na Itália, não, foi a primeira vez. Eu sempre gostei muito de viajar, sou uma viajante, conheço bastante parte aqui da Europa e da nossa América Latina também. Mas migrar efetivamente, me fixar em um país é a primeira vez. E quando você se formou em psicologia, você teve experiência na sua área de psicologia antes de você migrar para a Itália? Sim, eu comecei uma minha carreira de psicologia e para mim foi a experiência mais forte com o plantão psicológico. E é a minha paixão. Eu sou apaixonada por essa área. É uma área que me reflete muito, né? Essa questão de você ter um começo, um meio e um fim e ser muito focada. Porque o meu estilo de atendimento com o meu cliente é muito direto. Eu sou muito ativa, né, no relacionamento. Então, o plantão psicológico é o meu grande amor na psicologia, né, e todas as teorias que envolvem isso.
Então, minha carreira começou ali. Depois eu fui migrando para o RH, né? Fui migrando para o RH e do RH eu fui migrando para outras áreas, sempre com o pé ali no RH. O multitasking, né? O famoso multitasking em São Paulo. Que você nunca faz uma coisa só, mas você faz mil coisas, e inclusive a sua formação, né? Então, Faz sim, eu tudo. tive. É, então, eu tive, sim, bastante experiência. E o plantão psicológico é uma coisa que eu confesso que eu sinto muita falta. Gostaria muito de ter essa oportunidade de novo. Ô, Ana, e quando você decide sair do Brasil Hum. e decidir ir para. Você já tinha um endereço, era a Itália mesmo? Você já tinha um país definido? Então, quando você decide ir para a Itália, como você imaginou o trabalho, né, formas de trabalho, e como isso de fato se efetivou, né, quando você chegou aí? Olha, eu imaginava simplesmente assim, que ia ser tranquilo, porque eu sou nordestina, com muito orgulho, e a gente é muito guerreiro, né, no Nordeste. Não, não é puxando o saco da minha zona ali, mas eu falo que a gente é um povo muito anárquico, porque a gente sobrevive apesar de tudo. A gente tem uma força, desde muito criança, a gente é no sangue mesmo. Então, na minha cabeça era assim, eu, nordestina, saí de uma cidade chamada Caruaru, era uma cidade pequena. Olha, quando eu acabei a escola em Caruaru, existiam só 2 cursos de faculdade na minha cidade. Pra você ter uma noção de como era pequena, né? Então, e aí eu mudei para no Brasil eu imigrei assim, horrores, né? Muitas vezes. Daí de Caruaru eu fui para São Paulo, enfim. Então eu pensei assim, vai ser tranquilo, porque eu tenho vontade. Eu sei que sou uma pessoa trabalhadora, eu tenho a minha formação. Eu falo inglês, o italiano eu não falava quando eu mudei para cá. Eu falo inglês, eu vou aprender, né, no italiano na vivência, porque eu estou disposta a fazer esse movimento, então vai ser ótimo. Na minha cabeça foi assim. Só que aí tem alguns parênteses que eu não sabia. Então, eu mudei para cá no verão. Eu cheguei na Itália em junho. Isso foi uma coisa que eu não pensei de maneira alguma. E aí começaram a ser alguns problemas do tipo, se você quer procurar emprego em junho, você não vai achar. Você vai achar emprego aqui, porque a maior oferta de emprego na Itália é de serviço. Garçom, cozinha, faxina, babysitter. Porque a Itália ela é estruturada dessa maneira, né? É um país relativamente pequeno e muita gente quer vir para cá no verão porque as praias são bonitas ou porque eu moro no Chianti, porque tem lugares como o Chianti que são maravilhosos, cheios de natureza, você pode fazer trekking, caminhada e na montanha, enfim. Então, e na cidade exatamente onde eu moro, é uma cidade muito famosa pelas paisagens, pelo vinho, pela tranquilidade. Então, eu não tinha essa noção de que, ok, falei, cheguei lá, vou trabalhar de garçonete no começo até o fim. Entender melhor a burocracia, entender como funciona o país. Cheguei aqui, nada. Não conseguia, bati em várias portas. Vim com um currículo bonitinho em inglês, pronto, nada. Não rolou. E aí eu consegui, no início, assim, realmente eu consegui trabalhar de faxina, porque aqui existem aquelas casas que são casarões enormes, né, sei lá, do imperador, um castelo. E essas casas viraram uma espécie de Airbnb que tem aqui. Então eles alugam e aí no sábado tem a troca de cliente, né? E aí a gente entrava uma equipe assim de uma equipe, cinco mulheres, todas imigrantes, brasileira, eu, da Albânia, da România. Porque quem faz esse tipo de serviço aqui na Itália basicamente são essas 3 nações. Você não vê uma italiana. O italiano prefere fazer serviço de garçom, por exemplo. Então,
o início eu consegui esse trabalho de limpeza mesmo, de fazer limpeza no sábado, e era muito puxado, porque a gente tinha, tipo, 4 horas para limpar uma casa de 30 quartos. Era uma coisa surreal. Mas foi um aprendizado, porque eu sempre fui muito assim, tudo é aprendizado. Sei que eu fazer com tanto aprendizado, mas tudo é aprendizado. Então, eu ia animada mesmo, porque era dinheiro que estava entrando, né? A gente fica ali encantada com o euro no início. E aí, depois dessa minha experiência, eu fui ser babysitter. E essa foi uma coisa que eu gostei muito de fazer, porque eu adoro ter contato com criança, porque eu acho o universo infantil uma coisa maravilhosa. E eu bordo aqui, né? Eu faço bordado livre. E aí, eu, como babysitter, ensinava minhas crianças a bordarem. Era fantástico. Mas aí também é uma coisa muito sazonal, né? Porque você vai ser babysitter quando as crianças estão de férias. Porque os pais não conseguem, enfim. Depois que as crianças voltam para a escola, esse trabalho também ele se declina. Então essa foi uma parte foi muito triste assim para mim me dar conta disso. Mas ainda eu não tinha noção que o meu currículo, por mais que fosse ótimo e por mais que eu fosse disposta, que falasse, me comunicasse, não era suficiente. Não era. E foi ali que começaram que começou a parte 2, que para mim foi a parte mais foi quando eu vi a Itália, né? Naquele período ali, que era julho, agosto, é, tudo que eu achava de emprego eram empregos sempre de serviço, mas as pessoas não queriam fazer um contrato. Não queria fazer contrato, então eu tinha que trabalhar no que eles chamam aqui aneiro. Ou seja, é assim, porque no Brasil a gente assina carteira. E aqui você faz contrato a tempo determinado, a tempo indeterminado ou por chamada. Assim, você tem o contrato, se a pessoa precisa, ela te chama. Então, você tem que estar disponível para, caso aquela empresa te chame para trabalhar naquele dia, pontual o trabalho. Mas você é coberto, então você tem uma pequena contribuição para a sua aposentadoria. Se você ficar doente naquele dia, não tem grande impacto na sua paga, porque você não escolheu ficar doente. Enfim, quando você trabalhar negro, como eles chamam aqui, você não tem nada. A pessoa, se ela falar para você, falar assim, cara a cara, eu vou te pagar 10 euros a hora, e chegar na hora ela te pagar 5, você vai fazer o quê? Vai denunciar a pessoa e você vai preso, né? Então, eu vivi muito essa situação e por muito tempo eu aceitei, porque eu precisava de dinheiro para me estabelecer bem aqui, né? Porque eu vim com uma reserva de dinheiro boa, eu já sabia que tinha a possibilidade e tudo, mas começa a ter uma ânsia, né? De você não conseguir, enfim, ir para frente, né, com essa coisa. E aí, quando acabou o verão, foi quando eu aceitei que era desse jeito. Aí eu comecei a mandar currículo. E eu sempre mandava currículo. Primeiro eu comecei ingênua a mandar pro RH, né? Ingênuo, muito ingênuo. Comecei a mandar pro RH e aí começaram alguns problemas do tipo, é sério que você tem formação em psicologia? Por que você não trabalha como psicóloga? Porque o próprio italiano não tem noção da burocracia e do quanto é caro fazer o que eles chamam de equipolência de título. Então, as pessoas, você vai numa entrevista e a pessoa duvida da sua formação. Ou seja, tem que levar o currículo, o diploma embaixo do braço. Então, isso para mim foi... Quando eu aceitei, assim, aquilo, um pouquinho de mim se apagou, assim, sabe? Porque a gente vem com essa ideia do Brasil, né, que a formação é muito importante, que ter uma outra língua é importante, que ter cursos e outros cursos estudar é muito importante para a gente. Aqui não é. Interessante essa sua fala, porque coincide com algumas outras, né, Jess, que a gente tem ouvido, de mulheres que também optaram por imigrar e trazem essa reflexão
do quanto nós brasileiros a gente cultua, dá valor, se esforça para estudos, para ter diploma, para ter bagagem aí de formação. E quando você muda, né, de uma fronteira para outra, quando você atravessa uma fronteira, parece que tudo que você fez até agora já não tem validade, o valor já não é mais o mesmo. Exato, e isso para mim foi o primeiro grande choque, assim, né, foi imediatamente eu saí da lua de mel, né, com a Itália, assim. A lua de mel da migração ali, naquele momento, ela acabou completamente, porque eu falei, ué, agora como é que eu viro essa chave na minha cabeça se eu mudei com 30 anos? Como é que eu viro uma chave na minha cabeça se eu passei 30 anos escutando que estudar é importante, que ter uma faculdade é o que vai me dar possibilidades, né, de crescimento de carreira, de crescimento financeiro. E aqui ninguém acredita que eu tenho essa formação. Como é que você faz isso? Ana, quando a gente migra, a gente não deixa só um país para trás, né? Muitas vezes a gente deixa a versão de nós mesmos que fazia sentido naquele contexto. E quando essa versão ela está profundamente ligada à profissão, o impacto vai muito além da carreira. Ele atravessa a autoestima, os vínculos, a forma como a gente se enxerga no mundo. E como foi, né, para você lidar com os trabalhos que não tinham nenhuma relação com a sua formação? Isso mexeu com seus vínculos, a autoconfiança, a sua rotina? Olha, foi como eu posso falar? Eu sou uma pessoa que, de modo geral, sou muito positiva, assim. Eu me viro. Se tem uma coisa que eu sei fazer bem é me virar, né, gente? Eu invento, eu corro atrás. Eu não sei. Meu marido sempre fala, você dá nó em pingo d'água, e é verdade. Porque eu não tenho um caráter de ficar, ai meu Deus, e agora? Ai, não, se não é desse jeito, eu não vou fazer. Não, eu vou arrumar outra coisa para fazer. Então, quando eu tava ali, porque eu conheci meu marido depois que eu me mudei para cá. E aí eu tava ali, recém-casada, querendo participar financeiramente do meu casamento, da minha casa. Então eu aceitava, assim, e pensava, não, isso vai passar. Eu vou conseguir. Isso vai passar. Eu vou conseguir. Na minha cabeça era esse o mantra que eu me dizia. Eu vou conseguir emprego bom. Eu tenho formação. Eu vou conseguir. É assim, dentro de mim eu tinha essa força, né? Então, foi difícil me ver nessa situação, né? De me sentir. Como é que eu posso explicar? Era como se tudo aquilo que eu tinha feito no Brasil fosse inexistente. Aí eu comecei a pensar assim, agora é como se eu fosse uma criança, né, nos meus primeiros anos de vida, porque aí você tem que aprender tudo de novo. Você tem que aprender a andar, a falar, a se localizar, a se expressar e a entrar no mercado de trabalho também, né? Então, nisso, o grande ponto é que a vida vai passando, né? E você precisa ir em frente com a sua vida, né? Repito, eu era recém-casada e participar de modo eco, para mim é uma coisa muito importante, é uma coisa que eu não abro mão, né? E nesse quesito, infelizmente, eu sou cabeça dura. Então eu aceitava, sim, abalou muito a minha autoestima, porque, né, a gente sai de dizer eu sou psicóloga para eu faço faxina. Para a gente tem um peso, né, falar isso. Tem um peso muito grande. Não é. Eu nunca senti que aquilo que eu estava fazendo era humilhante ou que era menos. Eu nunca me senti dessa forma, muito pelo contrário. Olha, cara, cada faxina que eu fiz, você podia comer no chão porque estava limpo. Então, assim, eu sempre dei o meu melhor em qualquer lugar que eu fosse. Porém, internamente esse conflito ele foi aumentando, porque tem uma fase ali, né, da euforia de eu estar no outro país, eu estar realizando um sonho que eu nem sabia que eu tinha. E aí você quer fazer o negócio certo, né? A máquina tem que funcionar, ponto. Não tem outra opção. Só que aí os efeitos de tudo isso, eles vieram quando eu entrei na fábrica.
No início que eu tinha que fazer babysitter, ou que eu tinha que limpar, e que eu fui vendedora, e que eu fui garçonete, não tava nem aí, assim. Porque o meu foco era ter dinheiro no final do mês para pagar as contas da minha casa, para fazer o supermercado, para sair para jantar com meu marido. Para mim tava tudo certo. Não tinha, eu não via um grande problema naquilo ali. Porque na minha cabeça eu tava me dizendo o tempo todo, eu vou conseguir entrar na minha área. Ponto. Então foi nesse quesito no início foi muito tranquilo. E em que momento você percebeu que você não estava só mudando de emprego, mas estava se afastando de quem você era? O momento que eu percebi, tem uma coisa muito estranha aqui na Itália, e é aqui na Itália, eu falo sem medo de estar falando uma coisa errada, que é o modo como as pessoas se relacionam no ambiente de trabalho. Tem. No Brasil, a gente aprende que tem hierarquia, né? Tem seu chefe, depois tem a outra pessoa, aí tem você, daí talvez você tenha a pessoa. Não importa a hierarquia, o respeito, ele é primordial, ele é fundamental, ele não pode faltar. Nos meus anos de carreira no Brasil, eu nunca escutei um palavrão dentro da empresa, assim, num tom de raiva. Eu nunca escutei uma pessoa levantar a voz para outra. Eu já vi discussões, né, muito acesas, eu já vi pessoas ali no limite de dizer alguma coisa que não deveria dizer, mas, de modo geral, tem-se uma preocupação muito grande por isso, mas não é porque a gente é melhor ou pior, é porque você vai para um tribunal, né? Tem ali um efeito jurídico na sua vida, se você não se comportar de uma maneira adequada no seu ambiente de trabalho. Aqui isso não existe. As pessoas gritam umas com as outras no ambiente de trabalho. Elas falam palavrão. Elas mandam você para aquele lugar tranquilamente. É tudo. É, como é que eu posso dizer? Tudo é possível. Não existe um limite. E eu me deparei com assim, colegas que te dizem uma coisa para você errar a sua ação de propósito, para te humilharem depois, para rirem de você. E são situações que eu, Ana, vivi na minha pele. Eu não vi alguém viver isso, eu vivi. Né, de trabalhar no restaurante, as pessoas me dizerem coisas erradas e eu dar a informação errada para o cliente e depois ver as pessoas rindo de mim. Né? É, e foi nesse momento que eu falei, o que eu estou fazendo? Eu não quero ser essa pessoa. Eu não quero me transformar nessa pessoa. Se eu não quero nem parecer com isso. Porque eu não quero ser uma pessoa sem humanidade. Porque para mim é desumano. Já a Itália é um país que tem uma quantidade enorme de imigrantes, né? E são os imigrantes que portam esse país para frente, porque se não são os imigrantes, não tem garçom, não tem faxineira, não tem cozinheiro. E foi ali que eu falei, não, eu preciso me afastar disso aqui, eu preciso trabalhar com uma outra coisa, porque eu tô adoecendo. Ô, Ana, mas não tem um pouco também da cultura, um pouco do italiano, de ser mais despachadão, assim, mais... Eles têm um tom de voz mais forte, né? Um jeito de direcionar, assim, de falar, mais autoritário, né? Mas isso também tem relação um pouco mais com a cultura deles, isso, que acaba... Pra gente isso não é normal, mas talvez para esse ambiente deles traz essa normalidade, esse desrespeito que você enxerga. E eu enxergo que é parte da cultura, mas eu abro um parêntese muito grande aqui, e eles fazem, depende, vamos dizer assim, depende de quem eles têm na frente, depende do interesse que eles têm naquele relacionamento, depende. Infelizmente, o italiano ele é muito visível, né? Uma vez eu até fiz um experimento. A gente comprou a nossa casa, eu e meu marido, a gente que reformou, a gente fez pedreiro, encanador, eletricista aqui na nossa casa.
E aí teve um momento da nossa reforma aqui que a gente ficou sem banheiro na casa, porque a gente teve que fazer um ajuste muito grande ali naquela parte da casa. E aí, de vez em quando, a gente descia, ia num café, numa cafeteria que tem aqui do lado da nossa casa, tomar um café e usar o banheiro. E aí, às vezes, meu marido se trocava, tirava a roupa de pedreiro, botava uma roupa tipo, normal. E eu ia como eu tava, não tava nem aí, cabelo com cimento, com tinta. Eu ia. As pessoas me tratavam muito mal. Tipo, me davam um café assim. E aí, chegou uma vez, eu falei, vamos antes de começar a trabalhar, né? Que eu tô vestida de ser humano. Tudo uma outra coisa. Então, assim, infelizmente tem uma frase que aqui na Itália que eles falam, a roupa faz o Mônaco. E é verdade, aqui é assim. E foi muito ruim entender isso, porque você pode ser a melhor pessoa, com mil competências, uma boa vontade para fazer as coisas, né, ali, com um jeito genuíno realmente, porque eu falo que quem nasce aqui, nasceu aqui, mas eu escolhi viver aqui. Foi uma escolha que eu fiz, Ana. E eu não fiz essa escolha porque no meu país era péssimo e porque eu estava morrendo. Não, foi uma escolha que eu fiz. Eu queria vir e viver essa cultura. Mas aí, quando você é imigrante na Itália, infelizmente, já tem uma barreira muito grande. Então, eu acho que sim, um tempo atrás a cultura influenciava muito nesse jeito que as pessoas têm de agir com os outros. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que hoje vai muito do que eu quero fazer você passar, do quanto você é submissa, né, na hierarquia a mim, porque não é com todo mundo. Né? Eu vejo casos de maltrato, porque para mim isso é maltrato, com uma pessoa assim e no mesmo minuto com outra pessoa não. Por quê? Então eu acho que desculpa. Um comentário que você citou um dia nas suas redes sociais me chocou muito, né? Que não sei se é alguém do seu trabalho que falou que você deveria ser menos brasileira. Brasilidade, né? Ser menos brasileira, isso mesmo. Não, Como que você vai deixar de ser quem você é, né? E não foi a primeira vez que eu escutei isso, foram muitas vezes. Porque depois que eu entrei na fábrica, o meu olhar em relação ao trabalho mudou. Porque aí eu saí de um ambiente pequeno, né, que pode ser um restaurante, que pode ser uma família, como babysitter, que pode ser uma loja, para trabalhar num universo que tem 350 pessoas. Né? Então, assim, é muita gente junta o dia inteiro. Então, são muitas dinâmicas que acontecem naquele lugar. E a partir daquele momento, é como se eu tivesse um compensado do mundo do trabalho na Itália. Porque é aquilo. A Itália funciona dessa forma. Então, eu comecei a ver assédio sexual com muita frequência de chefes, né, de pessoas que têm cargos altos, tecerem comentários sexuais a colegas. Eu comecei a ver que a meritocracia, ela não existe, né? Então, eu comecei também, e foi ali que dentro de mim uma coisa virou, porque até então eu me submetia aos comentários, eu ria, ou quando alguém falava do meu sotaque, eu falava, mas é porque eu sou brasileira, eu tô aprendendo, né, assim, quase com vergonha. E aí, quando eu entrei na fábrica, como é um bombardamento, porque é todo dia, toda hora, 8 horas por dia, porque infelizmente eu falei, não vai dar. Eu preciso mudar aqui, né, o curso das coisas. E uma vez foi numa situação dessa que um chefe comentou sobre uma parte do corpo de uma menina. Aí eu fiquei horrorizada, eu fiquei com vergonha por ela e eu rebati por ela, assim, instintivamente, sabe? Assim, você vê uma outra mulher passando por uma situação, eu reagi ali de instinto mesmo. E foi quando eu escutei essa pessoa falar: você não entende, você é muito brasileira. Você tem que ser menos brasileira.
E eu falei, eu não tenho como ser menos brasileira se eu não nascer de novo. Mas nessa vida eu vou ser só brasileira. Nossa, que absurdo. E é um ambiente, esse ambiente que você está trazendo, ele acaba tendo outros cidadãos italianos, né? Talvez você e algumas outras pessoas sejam de outras culturas, de outras nacionalidades. Sim, sim. Então, esse ser brasileira foi esse espaço esse não ser tão brasileiro, foi esse espaço de reatividade que a gente tem de defesa mesmo, né? Da gente saber o lugar que a gente ocupa. Sim, Como mulher, eu tô trazendo até esse lugar do feminino. sim, sim. Mas o fato de eu não ter achado aquilo uma brincadeira foi o que incomodou. Sim. Aquilo ali não. Porque normalmente as outras meninas riem, porque elas não. A gente tem essa coisa que aprendi ali dentro também, a gente não sabe que a gente pode se defender. Por quê? Porque quando você entra num emprego desse como eu tô, é, é muito difícil entrar. Muito. Eu precisei passar por 6 entrevistas, depois eu precisei passar por um curso de 1 mês e meio, onde você não pode errar absolutamente nada. Então, para você ter uma ideia da pressão que é uma pressão gigantesca. Depois que você faz esse curso de 1 mês e meio, você fica 6 meses em prova. E nesses 6 meses, eles observam exatamente tudo, como você se veste, como você fala, como você interage, se você é disponível para a empresa. Porém, se você entra nesse tipo de empresa, você não sai nunca mais, porque a Itália, ela só manda as pessoas, só dá demissão para as pessoas por uma justa causa. Então, assim, não tem essa coisa de você falar, a pessoa está performando mal, vou mandar ele embora, vou colocar uma outra pessoa. Não existe isso aqui. Tá até comparo como se fosse quase um emprego público, sabe? Então, as pessoas, principalmente a gente imigrante, a gente, quando entra nesse tipo de trabalho, a gente tem medo de sair. Porque é difícil arrumar emprego na Itália sendo imigrante, é muito difícil. Então, você fala, eu vou falar, eu vou perder meu emprego, não vou. E aí você não fala, sabe? O E conservadorismo, né, tende até para o trabalho, assim, na Itália. Viu? total, total. Aqui tem muita disparidade salarial ainda, né? Tem pessoas que fazem a mesma coisa que eu, mas como são homens, eles ganham mais. Então, mas foi ali naquele ambiente que eu falei, eu vou ter que me defender, ponto. Eu não posso me calar diante dessa situação, porque é já tudo muito ruim, assim, se você para pensar. Estudei psicologia, eu estudei 7 anos de psicologia. Não foram só 5, foram 7. Me dediquei tanto, trabalhei pra caramba, me aventurei em outras áreas para ter um leque maior, né, de possibilidades, assim, na faculdade eu era muito dedicada, eu saí da faculdade com excelentes notas, e tudo isso pra gente conta. Aí você fala, eu hoje trabalho em uma fábrica, sou operária de fábrica, eu faço bolsas das quais eu nunca vou ter condição de comprar se eu continuar trabalhando aqui, do que eu tô falando? Aí eu vou ter que ainda me submeter a magoar o meu psicológico? Não. E esse primeiro rompimento, né, que eu vejo que você teve, veio da perda de identidade profissional. E o Total. segundo, muitas vezes, vem desse ambiente onde a gente tenta se reconstruir. O trabalho no exterior, ele pode ser um espaço de exclusão, silenciamento e microviolências que vão se acumulando. Como essas microagressões e a xenofobia afetaram não só seu trabalho, mas a sua vida fora dele? O humor, o comportamento, enfim. Eu vou ser muito direta como eu sempre sou, assim. Como me afetaram com uma depressão muito grande e com burnout, né? Com burnout, porque eu não tinha não tinha outro caminho para tudo aquilo que eu vivo. É, eu espero não chorar, porque são feridas que ainda que estão aqui, né? São coisas que hoje, por exemplo, eu não escutei nada de horroroso, mas eu não sei se amanhã eu não vou escutar, porque funciona assim. Então, o que me causou foi isso, uma depressão da qual eu precisei me tratar com um psiquiatra.
e com a minha psicóloga, coitada, coitada. É, foram, e foi, esse é um ponto muito importante, foi através das minhas sessões com a minha psicóloga, que está no Brasil, que eu entendi o que eu estava passando, porque eu não me dava conta. Embora eu não seja uma psicóloga intercultural não tenha essa formação, é, a gente, como colega, foi trocando muito essas informações, né? Então, o que aconteceu comigo foi isso, uma depressão que eu precisei tratar, um burnout que está aqui ainda, né, que eu devagarinho estou passando por ele, né, porque o burnout ele é isso, né? Eu fui já parar no hospital com crise de pânico, com o braço formigando, enfim. Então, assim, resumidamente, eu adoeci por viver nesse ambiente, por não ser compreendida, né? No sentido de que é muito difícil quando você fala uma coisa, você ser questionada por qualquer coisa que você está falando, né? Eu sou uma pessoa que gosta muito de ler, de ver filme. E eu gosto de compartilhar com os meus colegas. Ah, ontem eu vi um filme muito legal. Nossa, que chato. Que filme é? Mas você vê em italiano ou você vê em inglês? Que te interessa? Que língua eu assisto o filme? Tá, então, assim, uma outra vez eu estava super feliz porque eu ia visitar um museu e uma parte do museu que não abre sempre, essa parte do museu. É um museu que abre, essa galeria abre de vez em nunca. Aí eu tava super feliz que eu ia visitar aquele museu. Nossa, como você faz programa chato, Ana. Tudo pra você é muito sério. E como assim, gente? Vocês não gostam de ir no museu? Ai, não, que chato. É um incômodo, né? E menospreza quem você é. Você não tem essa liberdade de se expressar, de mostrar quem você é, o que você Exato. gosta. Exato. Ô, Ana, eu fiquei aqui pensando, você vive um relacionamento intercultural, né? Casada, é, vivendo em um ambiente, né, com microagressões. Quando você percebeu que você conseguia nomear aquilo e compartilhar com seu parceiro tudo que você estava sentindo? Foi graças à minha psicóloga. Foi ali, foi na terapia que eu tive noção, né, do que era. Porque eu comecei a trazer os casos do que eu vivia para minha psicóloga, mas assim, eu trazia porque aquilo não me incomodava, mas eu não sabia que não naquilo tinha. Eu não tinha noção, né? Não tinha mesmo. E eu achava, inclusive, que a culpa era minha. Né? Porque, ai, eu não tô me adaptando. Ai, eu não consigo criar vínculo com as pessoas aqui. Eu achava que a culpa era realmente minha. Que eu sou estranha. Quantas vezes eu não falei pra mim mesma, eu sou estranha, né? Então, com a minha psicóloga, é, eu não falava dessas coisas com meu marido, né? Porque tem aquele outro fator de que meu marido, ele é do sul da Itália, ele é de Nápoles. E assim, ele sempre foi, não sei nem explicar, assim, ele sempre foi muito aberto comigo. Por mais que eu falasse 50 palavras erradas, ele se esforçava para entender o que eu estava falando. E assim, e se hoje eu falo italiano, é graças a ele. Que falava, "Ó, essa palavra não fala assim. Vamos falar junto aqui comigo, essa aqui." Que trazia gibi para eu ler, que comprava livros como O Pequeno Príncipe para me ajudar a desenvolver melhor a minha leitura e o meu falar. Então, assim, eu recebia muito amor dentro da minha casa. Eu era muito bem aceita, assim. Meu marido, ele fala, pra mim, você é uma super heroína. Assim, você é uma super woman, sabe? Porque eu acho que ele me vê, obviamente, com os olhos do amor, mas ele consegue enxergar essa Ana que é guerreira, que quer fazer o negócio dar certo, que é disponível para as pessoas para ajudar. Então, foi muito difícil entender o que estava acontecendo fora da minha casa e foi muito difícil falar, entender que eu precisava falar com ele disso aqui. E quando eu comecei a trazer, né, esses casos, né, para ele, ou que muitas vezes ele me viu, porque eu deixo ele no trabalho e depois eu vou buscar ele no trabalho quando eu volto. Muitas vezes ele entrou no carro e me viu com a cara de choro. E foram aí que as nossas conversas começaram.
E foi, e foi ali que eu vi uma pessoa me defender, além de mim, né? De falar, deixa esse emprego, você não vai mais nesse lugar. Se você não quiser fazer por você, você vai fazer por mim. Você não precisa estar nesse lugar. E aí, foi ele também que me trouxe muito essa consciência. O italiano médio, ele pensa dessa forma. Você não vai mudar essas pessoas. Porque tem essa questão, né? A gente quer psicoeducar os A gente fica ali falando, eu tenho que falar que aquilo ali é uma agressão sexual para a pessoa não fazer mais, né? Ele falou, não, você não tem que fazer. Não é o seu papel. O papel de uma pessoa que tem um cargo de chefia é se comportar profissionalmente, não é, Ana? Que tem que ensinar ninguém a nada. Então, ele me trouxe muito essa consciência de que eu não sou a errada, primeira coisa, e que, infelizmente, um ambiente de fábrica que tem, infelizmente, eu vou falar isso, mas não é diminuindo as pessoas, pessoas com uma escolaridade muito baixa, muitas pessoas, para o italiano fazer faculdade é ser metido. Vai fazer faculdade aqui, é metido, né? Quer estudar, não quer trabalhar aqui. Eles não associam que você, depois da faculdade, trabalha, sabe? Então, foi meu marido que me trouxe essa clareza maior, assim, é, num viés emotivo de que, ó, não é você a culpada. O italiano é uma merda mesmo. Ele fala assim, né? Italiano, como você falou, é muito expansivo, né? Então, é, eu acho que se eu não tivesse esse vínculo afetivo, né? Se eu não tivesse o meu marido, eu não teria aguentado ficar aqui. Eu teria me mudado. Ele, fiquei pensando aqui, talvez, né? Ele te enxerga, além dos, eu gostei da fala que você trouxe, além dos olhos do amor, mas ele te enxerga com a força, e talvez ele reconhece até essa profissional que você trouxe, que você levou na sua bagagem, na verdade, né? Para a Itália, e que talvez em algum momento tenha espaço dessa formação, dessa possibilidade, desse conhecimento florescer. Na verdade, ele já floresceu, né? Quando você consegue compartilhar com outras pessoas o que você sente, quando você consegue identificar e nomear nos ambientes de trabalho que aquilo de fato, dentro do nosso conhecimento, que é a psicoeducação, o que aquilo de fato você já está atuando. Sim. Com a sua área de formação, com todo o seu, com toda a sua bagagem, na verdade, que você saiu do Brasil e chegou aí na Itália. Então, talvez você não seja psicóloga aí na Itália, e talvez você nem queira ocupar exatamente essa nomenclatura no dia de amanhã. Mas você sabe quais são os espaços do conhecimento e como orientar e ajudar pessoas, o quanto isso é rico. Sim. E faz mais ou menos, acho que 1 ano e meio, 2 anos, que eu parei de TV porque eu tinha vergonha de falar que eu tinha a formação em psicologia, porque as pessoas não acreditavam. E aí eu ficava com vergonha de ter que ficar confrontando a minha vida com uma dúvida de uma outra pessoa. Né, assim, eu ficava, o que eu vou falar? E aí eu parei de fazer isso, eu comecei a falar, não, eu sou formada em psicologia, né? E aí começou um movimento muito engraçado na fábrica, que muitas pessoas, principalmente na hora do meu almoço, elas vêm sentar do meu lado para desabafar. Problemas da vida cotidiana, problemas de relacionamento com o parceiro, problemas com a mãe, outros imigrantes, né? Então, assim, eu sempre falo, quando eu falo, ok, o PS psicológico está aberto, porque às vezes pessoal mostrou um pouco desse valor, né? Começaram a te olhar de um outro olhar, né? Conheceram uma parte da Ana que conheciam de alguma maneira. Sim, porque, de modo geral, o brasileiro não sabe acolher, o italiano não sabe acolher. Se você vai contar um problema pessoal seu, a fala eu sinto muito, sério, nossa, mas a vida é assim, mas comigo, olha, eu já passei por isso comigo, porque eu não sou assim, porque eu não faço assim, não tem uma escutativa, um acolhimento para aquilo que a pessoa está compartilhando com você, né? E como isso é uma coisa para mim natural, as pessoas sentem essa diferença, né? Porque no final das contas, todo mundo quer ser acolhido num momento de dificuldade.
Você, às vezes, não está buscando uma solução, mas você está buscando uma pessoa que simplesmente escute ali sua dor com respeito, né? E existe um ponto de virada aí na sua história, né, Ana? Que muitas trajetórias migratórias acontecem, que é quando a gente percebe que não precisa pagar quem a gente é para sobreviver. E a própria vivência, ela pode se transformar em uma ferramenta de trabalho e reconexão. E eu queria saber, você, o que mudou quando você percebeu que podia unir a sua experiência pessoal na migração com a sua formação em psicologia? Assim, abriu a porta do paraíso para mim, né? Eu lembro quando eu comecei. É muito engraçado porque tem uma situação, é que eu tenho uma amiga da minha faculdade, porque eu comecei a fazer a faculdade em Recife, na Católica de Recife, e eu terminei a faculdade em São Paulo. Só que aí lá em Recife, eu fiz duas grandes amigas, e uma dessas minhas amigas hoje em dia ela mora em Portugal, e ela já faz parte do PC, né, da comunidade da psicologia intercultural faz bastante tempo. E eu sempre vi ela postar aquilo ali, mas eu achava que era uma coisa dela, não fui investigar muito, sabe? E aí, quando o cansaço, assim, dessa minha vida na fábrica bateu forte, eu falei, eu tenho que sair e eu não vou procurar emprego em outra empresa aqui na Itália. Eu quero fazer o que eu sei fazer. E o que eu sei fazer é isso que eu acabei de falar, é acolher as pessoas, é escutar, é ajudar ativamente uma pessoa a melhorar a vida dela. E aí, eu cliquei ali para ver alguma coisa porque ela tinha ido em um encontro, alguma coisa desse tipo. E aí começaram a aparecer perfis. Eu comecei a ver todas as lives enlouquecidamente, porque sabe quando dá um quentinho no seu coração depois de tanto tempo, assim? Falei, não acredito. E aí, por sorte, assim, logo em seguida abriu a turma para fazer a formação. E assim, quando eu comecei a fazer a formação da psicologia intercultural, eu falei, me achei. Me achei, graças a Deus, me achei, é aqui que eu vou ficar. Então, assim, pra mim foi essa sensação mesmo de você sair de uma situação que te faz mal e enxergar uma luz ali, né? De um lugar que você quer ir. Pra mim foi isso, assim, foi ver uma luz no fim do túnel. E eu fiquei, até hoje eu sou muito feliz, assim, por ter tido essa oportunidade, né? Porque, infelizmente, a gente fala, a internet tá aí para todo mundo, mas tem coisas que não chegam até você de uma maneira muito orgânica. Então, para mim, foi aqui, para mim, realmente abriu a porta do paraíso, né? Eu me transformei em uma outra pessoa, né? Outra. Como é que você tem sentido aí esse reencontro com você mesma profissionalmente? É, pelo que eu tô sentindo, e pelo que eu sei, pelo que eu vejo nas suas redes, você tem feito uma transição, né? Você tem se preparado para esse lugar que você está ocupando. Como é que você está se sentindo nessa reorganização de vida, de rotina, de relações, de autopercepção, de retomada? É uma loucura, porque é, trabalhar 8 horas de CLT e quando a minha vontade é estar fazendo tudo uma outra coisa, é bem complicado. Mas eu aceitei que por um tempo, né, eu me dei um tempo para fazer dessa forma, porque não é viável fazer duas coisas dessa maneira que o meu trabalho na fábrica não me permite, eu tenho horários pontuais para estar no celular, para acessar a rede social. Então, assim, é muito, é inviável fazer as duas coisas, não tem como. E eu não quero fazer as duas coisas. Então, eu me sinto radiante, assim, de ver que tudo aquilo que eu tenho como princípio, apesar de tudo que eu passei, de todas as agressões que eu vivi, de ter sido tão machucada simplesmente porque eu sou brasileira, não, não apagou de mim essa vontade de continuar a oferecer aquilo que eu tenho, né, como base da minha profissão, que eu sou psicóloga, embora o título aqui ainda não seja reconhecido, mas eu sou psicóloga, ponto. Foi o que eu aprendi a fazer na minha vida, foi isso. A escutar as pessoas, a acolher,
a ajudar a que possa acontecer uma transformação positiva na vida de uma outra pessoa. É isso que eu sei fazer. É o que eu sou. Então, para mim é uma sensação de me reencontrei, essa sou eu, mais forte do que nunca, porque é o que eu quero fazer e é o que vai ter que ser feito mesmo, ponto. Tô impactada, gostei. Pode ir, Jess. É muito interessante isso, né? O processo de transição de carreira, ele é um processo longo, né? Muitas vezes, e a gente tem que conciliar, às vezes, um trabalho que é necessário no momento para você sobreviver, para você pagar suas contas, e você conciliar com outro trabalho que você ama, que faz sentido. Então, no começo é muito comum isso, né? Até a gente ir crescendo, né? Ganhando mais espaço e também o planejamento financeiro, né? Muito importante para a gente poder investir, né? Porque é tempo, né? Como você falou, você ficar 8 horas numa empresa, às vezes você não consegue confiar ou investir em estudos ou tipo estar nas redes sociais, porque isso vai fazer você captar mais clientes. Então, é importante isso, né? Essa paciência consigo mesmo. Sim, é importante e isso que você falou é fundamental. Porque eu estava assistindo uma aula esse dia e teve uma fala da professora que me tocou profundamente. Porque eu me vi naquela fala que, assim, para o imigrante, às vezes, o sucesso é sinônimo de ter dinheiro para pagar a conta. Então, o planejamento financeiro, quando você entende que você precisa fazer uma transição de carreira, é fundamental. Sim, eu estou nessa fase da transição e eu tenho muito medo, obviamente. Porque hoje em dia a minha entrada financeira ela é fixa. Eu sei que no final do mês eu vou ter ali aquela quantia de dinheiro. E aí sair disso, depois de ter suado tanto, né? Você fala, precisa, então assim, ter o planejamento, se organizar financeiramente nessa fase é fundamental para você ter, para a gente poder ter um mínimo de sossego ali, de tranquilidade para dar esse passo. Porque se você não fizer, obviamente, não é que a pessoa tem que acumular uma quantia gigante de dinheiro, né? Mas é saber que vão ter escolhas a serem feitas, renúncias a serem aceitadas, e que é uma fase mesmo, né? Eu, pelo menos, tenho pensado muito nisso, assim. Uma coisa que eu me disse, foi sexta-feira que aconteceu alguma coisa de chegar na fábrica, eu falei, eu mereço ser feliz. Eu mereço, é muito simples, eu mereço ser feliz. Porque às vezes a gente se auto-sabota na transição de carreira, sabe? Às vezes a gente fala, não, Porque dá medo, né? Uma coisa nova que às vezes é o desconhecido, né? a gente fala, não, mas tá, tá aqui, ó, eu tenho tudo aqui, será mesmo? E aí, nesse momento que eu tava bem ali, falando, será? Hoje foi um dia tão legal, aqui deu tudo certo. Será? Aí veio uma pancada assim, né? De trás aqui, ó. Uma fala agressiva. Eu falei, não mereço ser feliz, eu não sou feliz. Então, é aquela frase clichê, vai com medo mesmo, mas vai. Né? Escuta quem você é. Né? E eu comecei a fazer isso em junho desse ano. E eu sei que eu vou enfrentar aí momentos difíceis, mas eu tô feliz por ter tomado essa decisão de aceitar que é assim, né? Que eu não sou menos, eu não tô falindo, muito pelo contrário, né? Agora eu tenho uma bagagem imensa. Eu falo com muita propriedade, assim, e com muita seriedade também, né? Na minha fala sobre a cultura italiana, não é leviana, é baseada no que eu, Ana, vivi. Não é uma invenção. Eu não estou falando que eles são ruins, eu sou melhor, não. Não é isso. Né? Não se trata de certo ou errado, culpados ou não culpados. A minha experiência foi essa. Infelizmente, eu falo infelizmente porque é muito sofrido, mas hoje em dia tem essa bagagem. Né? Eu sei que de muitas formas eu posso ajudar outras pessoas, porque, sinceramente, se eu tivesse conhecido a psicologia intercultural antes, eu teria evitado um adoecimento.
eu teria evitado o burnout, eu teria evitado essa depressão, que foi bem difícil de tratar. E como eu não tinha essa noção, eu não tinha esse suporte, porque é diferente o suporte da psicologia intercultural. É, é diferente, não é isso, né? É importante quando você está fora, você saber que você vai passar por uma transição de carreira, pelo luto da sua carreira anterior, né? E você vem com toda a sua boa vontade, você não tem essas noções, né? Eu não tô aqui pensando, você falando que óbvio que se você tivesse feito todo esse planejamento, tivesse tido todo esse conhecimento, talvez seria sim diferente. Mas por mais doloroso que esse processo tenha sido, talvez você não teria toda essa experiência, esse olhar, essa bagagem. E olha como essa vida aí no exterior, ela te trouxe competências internas, né? Você adquiriu ferramentas que para ajudar outras pessoas no seu trabalho. Então, como que você olha para essa sua história, por toda essa trajetória, mesmo que dolorosa, com uma vivência de imigração que molda a sua atuação com brasileiros no exterior? Então, como você pode ajudar outros colegas, né, ou outros cidadãos brasileiros com essa sua experiência? Primeiro que eu tenho um orgulho, assim, imenso de mim e da minha trajetória, assim, imenso. Eu realmente cresci muito, né? Saí da nossa zona de conforto no Brasil. Parece simples, é porque as pessoas falam. Infelizmente, a gente tem essa mania boba de dar muito valor pro que tá fora, né? O que tá fora é melhor do que o que a gente tem em casa, vamos dizer assim. Eu tenho um orgulho gigante de tudo que eu vivi, né? De como eu me comportei, principalmente, porque eu vivi tudo isso, né? Inclusive as microagressões, sem nunca ter ferido ninguém, sem nunca ter sido maldosa com uma pessoa, sem ter pronunciado uma palavra para ferir outra pessoa. Muito pelo contrário, né? Todas as vezes que eu me defendi com muita educação, porque eu sei o quanto uma palavra pode machucar outra pessoa. Eu tenho muito essa noção. E hoje eu sei que eu posso ajudar as pessoas é, através de ações, do dia a dia mesmo, né, de encorajamento, né? Se você entra aí na minha rede social, tem um monte de conteúdo gratuito muito significativo, né, para você entender o que está passando, para Tem um você teste, conseguir né? nomear. Não esquece de falar do teste. Tem o teste para você, que não é um teste psicológico, é um teste simplesmente para você conseguir identificar se você está mesmo num ambiente tóxico, se é isso, se não é, se está legal onde você está também, né? É muito interessante fazer o teste. E em breve eu vou lançar minha mentoria que se chama Ambiente Tóxico Nunca Mais, que é uma mentoria que tem essa base em tudo que eu vivi, em tudo que eu aprendi e como eu me tornei quem eu sou, né? De me defender e de ter tido a força de falar, não, eu tenho uma formação, eu amo e existem outras possibilidades de eu trabalhar com aquilo. Ana, fiquei com uma dúvida, e dúvida eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho para os nossos ouvintes aqui. Esse teste eu gostei de saber, eu já tinha visto que você tinha soltado, mas ele é somente para brasileiros no exterior ou ele é independente do local? Você pode fazer, porque o ambiente tóxico, ele não é só no seu trabalho, né? Ele não é só no exterior. Às vezes você sai de Caruaru para São Paulo e está vivendo um ambiente tóxico, né? Então, é, o meu foco é trabalhar com brasileiros no exterior, porque a minha experiência é essa, né? Mas é um teste que qualquer pessoa pode fazer. Qualquer imigrante dentro do Brasil pode fazer. Porque às vezes a gente não tem essa noção, mas eu lembro que quando eu mudei de Caruaru para Recife, que foi a minha primeira migração, eu já senti muita diferença, né? Muita diferença. Saí de uma cidadezinha pequena para Recife, que era uma cidade muito grande, já tem ali um luto, já tem ali
microagressões, porque você vem do interior, porque você vem da roça. Então, não é só para brasileiro no exterior, não. É para qualquer ser humano que que fez esse movimento, né, de migrar aonde é que ele esteja. Quando eu vi você lançando o teste, né, eu achei incrível essa ação, porque eu acho que o passo mais importante, assim, é o reconhecimento, né, como você falou, que você passou por um bom tempo, assim, passando por essas experiências ruins no seu trabalho ou no exterior, e só com a ajuda da psicoterapia você conseguiu identificar, né, o que você estava vivendo, porque muitas vezes a gente se culpa, né, a gente acha que a gente está errado. Total. A psicoterapia teve um papel fundamental nessa minha virada, porque quando a gente é imigrante, primeiro a gente quer imediatamente se enturmar ali, né, naquela nova cultura, e a gente acha que a gente tem que aceitar qualquer coisa. A gente acha isso mesmo, vai ter que aceitar, porque... E não é assim, né? Não tem que aceitar coisas que a gente não precisa aceitar. Tudo tem limite, né? Claro que você vai respeitar, porque você está em outro país, né? Outras regras, outra cultura, Claro, mas claro. uma linha muito linear. Né? Sim, e você falar a língua, você respeitar as leis, é isso aí que você falou, tem, né? Você fez essa mudança com essa, né, disposição. Mas eu acho que quando adentra o lado humano, né, do relacionamento humano e social, você não precisa aceitar tudo, né? Então, o meu teste, ele traz muito essa consciência, sabe? Porque eu falo, quando eu lancei meu teste, assim, que eu tava fazendo, falei, caraca, se eu tivesse feito esse teste 3 anos atrás, eu tinha evitado tanto problema na minha vida. Teria mesmo. Porque eu demorei para entender o que estava acontecendo comigo, eu demorei para entender que o nome era aquele, e depois foi complicado, porque eu já estava ali dentro, né? Muito enraizada naquele ambiente, no sentido de que a minha fonte de sustento provém daqui. Como é que eu faço para sair daqui agora? Né? Então, se eu tivesse feito o teste, eu acho que eu teria evitado um sofrimento muito grande que eu passei, porque eu ia ter tido, primeiro, a consciência, né, do que estava acontecendo comigo. E eu teria conseguido pedir uma ajuda mais direcionada, nesse sentido da carreira mesmo, de saber que, tudo bem, eu não tenho ainda é, o reconhecimento da minha formação, mas eu posso trabalhar com a minha formação de outras maneiras aqui. Não precisa necessariamente ter um consultório e fazer psicoterapia. Eu posso oferecer outras coisas para as pessoas. E foi só nessa identificação que eu consegui entender que a transição de carreira ela é possível, ela é factível, sim, e que dá um alívio enorme quando você fala, uau, posso fazer. A vida no exterior, ela desenvolve muitas competências que nenhum currículo descreve, né? Tipo, resiliência, leitura de contexto, a sensibilidade cultural, a escuta ampliada. E que mudanças que você percebeu no seu jeito de se relacionar com o trabalho, com você mesma e com os outros? Né? A mudança maior que eu percebo é que eu sempre tive um caráter de uma pessoa mais tímida e mais quieta, assim, sabe? Eu sou uma pessoa pouco expansiva, vamos dizer assim. Então, meu tom de voz é baixo, eu falo devagar. Eu estudo italiano, né? Então aí que foi choque. Exato. Então, a minha grande mudança foi essa, de ter que levantar um pouquinho o meu tom de voz, porque tem que ser, porque senão você não é escutada, assim, de maneira alguma, e de aprender a me defender, porque, assim, era uma coisa que eu nunca tinha vivido, de ter que me defender porque eu sou quem eu sou, porque eu nasci em um outro país. Então, essa para mim foi a grande mudança, assim, de falar, não, eu sou brasileira mesmo, eu não estudei italiano na escola, então eu não vou saber a entonação de determinadas palavras, mas eu sei me comunicar.
qual é o problema. Assim, de ter essa coragem, tem que ter coragem, né? Então, não é uma coisa que é natural, que você faz assim, é uma construção. Exato, me posicionar. Então, para mim, essas foram as grandes mudanças, assim, que foi quando eu falei, ok, eu sou imigrante, então eu vou ser imigrante, né? Mas eu sou imigrante, eu tenho minhas competências, eu sou educada, eu sei falar, eu tenho uma formação de faculdade, sim, eu tenho um diploma, então, calma, eu sou imigrante, mas me respeita. Foi essa a grande mudança. Muita gente que nos escuta está vivendo exatamente esse lugar que você nos conta aí de cansaço, de confusão identitária. Quais sinais que indicam que alguém está perdendo a própria identidade enquanto tenta se sustentar no exterior? O sinal para mim mais forte, que foi quando eu falei, não, isso aqui tá muito recorrente, foi quando eu acordava e ficava chateada que eu não estava doente porque eu tinha que ir para o trabalho. Ou seja, tinha ali, entre aspas, um desejo inconsciente de estar doente para não ir naquele lugar. Então isso para mim foi um sinal, assim, foi uma coisa que começou a acontecer com muita frequência, né? De eu não querer, de eu falar, caramba, não tô gripada, porque aqui na Itália tem muita gripe, né? Todo mundo fica gripado o tempo inteiro, né? E aí eu falava, caraca, eu não fiquei doente, como assim? Pude ficar chateada de não ter ficado doente porque tem trabalho. Ou um cansaço assim excessivo de você chegar em casa, né, e ainda ter aquela rotina da noite a ser feita, o jantar com seu marido, ou com quem quer que seja, com seu companheiro, sua companheira, e você não ter força de viver aquele momento. É um outro, porque quando você volta para casa, teoricamente, é um espaço seguro que você relaxa um pouco, né? E pode viver assim, um momento prazeroso no seu dia. Você vai perdendo prazer em coisas que antes eram prazerosas. Exato. E esse é um outro sinal muito forte quando pessoas que você ama não são mais suficientes como uma coisa positiva na sua vida. Porque isso acontece, né? De você falar. É como se você olhasse para amigos ou para aquilo que você sente mais afeto e você não reconhecesse aquilo como positivo. Porque você, quando você vive muito tempo num ambiente tóxico, principalmente quando o trabalho é uma coisa muito importante para você, o que acontece é que você começa a ter uma pequena desconexão, né, com você e com a sua realidade. Porque você está vivendo ali uma situação onde você passa 8 horas sendo maltratado e vivendo situações que você gostaria de não ter que viver. Quando você volta para um ambiente seguro, você não consegue se desconectar, porque é tão frustrante você gostar tanto de trabalhar, ter batalhado tanto para ter aquilo, e ser maltratada naquele ambiente. Quando você volta para casa, você está ali no automático, né? Sua ansiedade tá muito alta. Então você não consegue aproveitar nada. Você vive, sua cabeça vive 24 horas ali, né? Como é que eu vou responder? Como é que vai ser? Aí amanhã eu não vou inventar uma desculpa. Então, todas essas pequenas coisas que parecem pequenas e bobas, né? Que você fala, eu tô só cansada. Será? Será que eu sou cansada? Ana, são esses os sinais que a gente tem para reconhecer que o ambiente de trabalho está adoecendo, né? Mas não só adoecendo aquele lugar que eu trabalho, mas a vida como um todo, ou tem mais acentuados, assim? E muito mais, né? Um sinal é a pouca intolerância, por exemplo. Porque quando você está no ambiente de trabalho, é normal você lidar com problemas. Não existiria aquele trabalho, né? Na verdade, um trabalho nasce de uma resolução de um problema. E você se torna intolerante a problemas do dia a dia do seu trabalho. Esse é um sinal, né? Quando você não consegue aceitar uma pequena crítica ou uma pequena discussão de ponto de vista com um colega. E são coisas que naturalmente acontecem no nosso ambiente de trabalho.
a gente não vai ter a mesma ideia referente à mesma coisa. Então, vão ter pequenas discussões, né? Discussões que eu falo positivas sobre pontos de vista diferentes, né? Então, esse é um sinal muito grande. Choro no meio do trabalho, né? Acontece alguma coisa ali, você imediatamente não tem mais autorregulação, assim, você chora. Porque tá tão cheio ali a situação dentro de você, tá tudo tão magoado, que você já não consegue entender, que ali não é o ambiente, né? Quando você vai trabalhar, você fala, não pode chorar aqui no meu ambiente de trabalho. Ao menos que não tenha acontecido uma coisa muito trágica, não é comum você ver colegas de trabalho ou você querer chorar. Você se trancar no banheiro para chorar, né? Acontece isso. Ou de você, no trabalho, se isolar totalmente, né? Por exemplo, já aconteceram muitas vezes de eu passar 8 horas sem abrir a boca para falar uma palavra. Esses são os sinais. Se abrir, pode chorar, né? Pra quê? Sim, mas não só, mas assim, às vezes eu evitava falar para não ter que escutar o comentário sobre o meu sotaque. Então, eu não falava. Isso não é natural, isso, né? É um sinal muito forte de que você está sendo oprimida naquele ambiente, né? E o que você gostaria, né, que toda mulher que decidiu por uma carreira global soubesse? Eu gostaria é que existem muitas possibilidades. As possibilidades, elas são reais. Não é impossível. É difícil, mas não é impossível, né? E que não importa se você chegou há dois meses, ou há 5 anos, ou há 10 anos no país que te recebeu, né? Você merece ser feliz. Então, como eu falei, o que eu falei pra mim essa semana, que eu gostaria de saber isso, que você pode ser feliz, né? Nessa transição de carreira. Você não precisa ter medo. Você já fez o fato da imigração, né? Você migrar é já um passo tão grande dentro de você mesma, né? Na sua vida, assim, você deixar tudo que você conhecia, todas as suas zonas de conforto, toda a sua rede de apoio, você teve a coragem de deixar aquilo porque você quer ser mais feliz, né? Ter uma vida com mais propósito. Então, o que eu gostaria que toda mulher soubesse é isso, você pode. Você pode. Ponto. O fato de ser difícil não quer dizer que é impossível. É isso que eu tenho aprendido todos os dias. Lindo, né? Ana, muito gostoso te ouvir. Mais gostoso ainda te ouvir com essa calma, com essa tranquilidade. Obrigada. Aspectos, assim, densos, né? Não tão fáceis de serem ultrapassados. Mas estamos nos encaminhando aqui para o nosso final. E nós temos um quadro chamado Se Eu Soubesse Antes. Como o nome do quadro já diz, né? Se você pudesse, se você soubesse antes, né? Se você pudesse voltar e falar com a Ana de 2016, chegando na Itália, cheia de expectativa, o que você diria para ela sobre sua carreira, identidade? Eu diria para mim mesmo, vai mudar tudo, mas fica calma. Vai dar tudo certo. Você vai se redescobrir em um outro lugar como uma outra pessoa. Mas a base ali, né, que sustenta tudo isso vai ser a mesma. Vão ter transformações, sim, mas os seus princípios, os seus valores, eles não vão mudar. Então, calma, né? Porque se eu soubesse antes que existiria essa transformação, eu acho que eu teria aproveitado melhor alguns momentos, mas eu sou muito ligada ao trabalho. Assim. Trabalhar para mim é uma coisa muito importante, é fundamental. Então eu vim com uma expectativa na minha carreira muito grande. Então acho que esse é o ponto principal, assim, eu teria dito também, vai mudar a forma como você vai viver o seu trabalho, vai mudar como você enxerga o quanto é importante trabalhar, mas não é errado
né? É uma outra forma de você ver a sua vida. Eu acho que eu gostaria de ter sabido disso antes. Como é interessante esse vínculo que a gente tem com o trabalho, né? E o quanto ele vai construindo nosso lugar de pertencimento, mas o quanto a gente também, em determinados ambientes, a gente precisa ir fazendo essa desconstrução para uma nova construção. E isso não quer dizer que você se torna fraca, né? Ou que você tenha perdido algo no caminho, muito pelo contrário. Te traz para um lugar de vulnerabilidade, mas te traz para um espaço de enriquecimento, né? De crescimento, de desenvolvimento muito maior. Sim, é exatamente isso, né? E, sinceramente, eu sou muito grata por eu ter tido a força de me colocar nesse lugar de vulnerabilidade e ter falado para mim mesma, você tá vulnerável sim. Como é que a gente vai fazer agora? E não de falar, meu Deus, é agora. Ai, não, não. Eu falei, não, eu tô vulnerável, eu vou olhar isso de frente, eu vou cuidar disso aqui, né, pra eu ser feliz. Porque é, a gente fala, parece muito banal falar essa coisa, né, pro imigrante. Mas, mas não é banal, sabe? Você falar, você merece ser feliz. Você merece. Porque o merecimento, às vezes, ele é muito desvalorizado, né? Vamos dizer assim. O imigrante, de forma geral, quando ele muda, ele faz trabalhos que ele nunca imaginou fazer na vida dele. Ele realmente se vira. E tudo que é possível fazer, o imigrante, ele se dispõe a fazer isso na maior boa vontade do mundo, porque é feliz, né? E quer viver os sonhos, né? De viver no exterior, ou no meu caso, o sonho americano. Exato, exato. Viver o sonho mesmo, né? É o sonho americano, era o sonho que eu tinha essa ligação muito grande com a minha avó, então, para mim era muito natural vir para cá. É, mas aí chega um determinado momento que a gente fica tão bitolado nesse correr, em conseguir, em fazer, em ter o dinheiro. em- E a gente esquece o motivo principal, que é, você merece ser feliz, sabe? Então, é isso. Não dá vontade de encerrar, né, Jé? Oh, Vamos meu lá. Deus. Muito bom. Ana, obrigada por trazer uma história que mostra exatamente o que nós discutimos aqui hoje. Carreira na nossa trajetória num todo, né? Carreira e vida caminham juntas, seja em um contexto nacional ou seja em um contexto internacional. Essa relação, e acredito que vivendo no exterior, essa relação ela acaba ficando cada vez mais intensa, mas não impossível. Impossível. Ana, É possível, sim. muito obrigada por você compartilhar, né, um pouco da sua realidade, da sua coragem, porque você passou por uma empresa, né, de luxo, um ambiente que à primeira vista carrega status, reconhecimento, que é o sonho de muitos brasileiros, né, de viver essa carreira no exterior, mas nem sempre isso reflete a experiência de quando você é um estrangeiro, né? E, assim, o retorno que você está fazendo aí na sua trajetória para psicologia, e aproveitando, deixa para o público te acompanhar aí o Instagram, por onde, né? Qual o seu Instagram para as pessoas acompanharem um pouco do seu trabalho, da sua mentoria que está para lançar aí e fazerem um teste também, se as pessoas se identificaram um pouquinho, claro, com tudo que você compartilhou aqui com a gente. Então, meu Instagram é Ana Bianconi PC, muito fácil. A gente vai deixar na descrição também. Perfeito. Eu também tô lá na rede vizinha, né? Que se fala. No TikTok, no Facebook, sempre com o mesmo nome. E eu gosto muito de compartilhar todas as coisas que eu crio, né? O conteúdo ali que eu coloco na minha rede social. É com o intuito de psicoeducar, mas de uma maneira muito suave, porque o meu tema é já um tema muito pesado, eu sei, mas é um tema que é fundamental falar, porque no exterior a gente passa muito por isso, por microagressões, pela xenofobia, pelo ambiente tóxico, principalmente no ambiente de trabalho. Quando ele acontece no ambiente de trabalho, a gente fica com medo, né, de levantar essa bandeira e falar, poxa, eu tô vivendo isso mesmo, e agora?
Então, eu agradeço muito essa oportunidade. A ano de 2016, jamais imaginaria que participaria de um podcast contando a própria história. É um momento para mim muito emocionante, né? Porque faz parte da minha transição de carreira. Eu sou sincera, não imaginei. Tinha muita vontade, eu acompanho todos os episódios. Eu conheci a Jess numa mentoria que a gente está fazendo. E eu admiro muito a história dela. Depois eu conheci a Araújo e passei a me envolver ainda mais com esse tema, né? E o conteúdo que tem aqui é muito rico. Dá muito conforto você escutar outras pessoas que estão vivendo coisas emocionalmente muito parecidas com aquilo que você vive. Então, parabéns por esse projeto. É realmente muito lindo. Muito, muito mesmo. E, de novo, muito obrigada de todo o meu coração por essa oportunidade. Obrigada a você por estar aqui conosco, compartilhando, né, Jess, um pouquinho, né, da sua trajetória. Uma honra te ter aqui. Pode ter certeza que, por mais que o tema que você fala e aborda é um tema pesado, você consegue transparecer e trazer isso com muita leveza e muito acolhimento, né? Que bom. Fico feliz desse feedback. Muito obrigada mesmo. Beijo e até a próxima. Beijo, até! Você ouviu mais um episódio do Entre Carreiras. Conversas reais, trajetórias diversas e aprendizados de quem vive a carreira além das fronteiras. E não se esqueça de se inscrever no canal do YouTube, deixar seu like, compartilhar e seguir nosso podcast no Spotify e acompanhar nossos próximos convidados. Até o próximo episódio. De frente com a Jéssica.